Eu sempre demoro para concluir a leitura desse tipo de livro, e não foi diferente com o livro que eu vim conversar aqui hoje com vocês um pouquinho. Aí, pelo título, vocês já perceberam qual é ele. E aí, galerinha desse canal, sejam muito bem-vindos ao Flor Literária. Hoje eu vim ter uma conversa com vocês, uma reflexão, na verdade, sobre esse livro, tá, que eu acabei de ler. Vou mostrar do lado de cá. O Diário de Anne Frank. Eu sei que não é um livro lançamento, provavelmente uma grande maioria das pessoas que podem estar aqui me assistindo já leram esse livro. Eu tô até com a voz um pouco embargada, porque é um livro que todo mundo sabe que mexe muito com a gente. E eu decidi gravar esse vídeo assim que terminasse a leitura, e eu acabei, tem alguns minutos que eu acabei de fechar as últimas páginas aqui do livro, a leitura. Eu li o pós-fácil, respirei um pouco e vim aqui gravar esse vídeo. Não é uma resenha, não é um resumo, é apenas as minhas sensações, os meus sentimentos ao longo da leitura. Para quem não conhece, acho que todo mundo sabe, o Diário de Anne Frank é o relato real de uma menina, de uma adolescente, que ficou escondida durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler ele assume o poder e ele começa a, eu não sei nem que termo utilizar, mas quando os judeus eles começam a ser perseguidos e mortos de forma extremamente cruel e sofrida. E o diário dela é o período em que ela esteve escondida junto com a sua família e mais algumas pessoas, no total de 8 pessoas. Logo no começo do livro, do relato da Rene, isso é exposto, então não é nenhum spoiler. O lugar onde eles ficavam escondidos foi denominado de anexo secreto e ela começa a narrar como uma forma até de acalmar a alma, ela decide começar esse diário. Ela entra nesse anexo quase, acho que um dia antes do aniversário dela, quando ela estava para fazer 13 anos, e eles ficam lá durante um período de 2 anos. Então a gente conhece um pouco dos sentimentos da Anne durante o período em que ela tinha 13, 14 e 15 anos. E logo no começo, os primeiros relatos, assim, parece aquele relato bem adolescente mesmo, de conflitos familiares, eu não gosto da minha irmã, eu suporto a minha mãe. E aí você fica assim, né, tipo, acompanhando o dia a dia de uma adolescente, como é que eu posso dizer? Normal, né, que a gente viveu a adolescência, a gente sabe que a gente tem aqueles momentos, às vezes, de rebeldia, de estou contra todo mundo. Mas à medida que a leitura avança, você começa a perceber o ambiente de tensão e o quão doloroso é você estar enjaulado, preso, sem poder nem olhar para a luz do dia, como eu estou vendo aqui agora, o sol brilhando, o céu. E ela começa a trazer esse olhar e você fica assim, eu pelo menos fiquei extremamente sensibilizada, porque tudo que está aqui é verdade, né. Foram relatos reais. Então, é um livro que você vai lendo e às vezes parece algo muito simples, corriqueiro, mas quando você pensa, quando você lembra que o que você está lendo foi algo escrito que de fato aconteceu, assim, mexeu muito comigo. Ela vai relatando, assim, a situação precária que eles viviam nesse anexo secreto, a escassez de comida, a dificuldade de se manter uma higiene básica ao longo desses 2 anos que eles ficaram lá presos, escondidos. E por muitas vezes,
eu fui vendo ao longo dos relatos diários da Anne o quão extraordinária ela era. Uma menina muito inteligente, ela vai descrevendo, os interesses dela, né, assim, o quanto ela queria ser jornalista, escritora, ela vai descrevendo, e vai te deixando entusiasmada, porque ela ama estudar e ela fica curiosa, ela vai descrevendo, o que é que ela gostaria muito de estudar e o que é que ela queria ser quando ela saísse dali, e aí você vai criando aquela expectativa. E você vai imaginando como seria a vida dela depois de viver esse trauma, essa situação extremamente marcante para a vida de uma pessoa, que é ficar presa durante 2 anos. E aí você vai construindo até uma relação de amizade com ela, enquanto você vai acompanhando o dia a dia e a escrita dela no diário. Eu gravei até um vídeo anterior falando o quanto esse livro me inspirou a escrever também. Eu já sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler e escrita. Eu tinha uma espécie de diário, eu até falei no outro vídeo, eu vou deixar aqui quem quiser partir para essa vertente, né. E acompanhar a Anne nesse diário faz a gente ficar muito reflexivo sobre inúmeras questões na nossa vida, né, e da humanidade também, né. Você vê a interrupção da vida de milhares de pessoas por critérios escolhidos por um determinado grupo de pessoas da sociedade que se acham no direito de determinar o que é superior ou inferior, se sentem superior ou inferior, isso me deixa muito mal. Não é o primeiro livro que eu leio sobre esse período da Segunda Guerra Mundial, sobre essa devastação do povo judeu. Eu também sei que o povo judeu foi o holofote, mas que vários outros povos foram dizimados em vários outros locais do mundo, nessa mesma intencionalidade de um povo se sentir superior a ponto de achar que pode aniquilar uma cultura, uma religião diferente da sua. Mas o relato da Anne também me fez pensar sobre o estar enclausurado, enjaulado, preso, sem poder nem ficar sozinho. Em alguns momentos do relato dela, ela fala assim que ela só queria ficar sozinha, e não é possível ficar sozinha. Sabe aquela hora que a gente quer um respiro, que a gente quer ficar: "Ai, quero ficar no meu canto quieta, só eu aqui". Já é um momento para ela, né, para eles que ficaram presos, já era um momento de extrema ansiedade, angústia, assim, nem se dormir, sabe, ter uma noite de sono tranquila, era possível. Já era extremamente aterrorizador estar ali. Imagine você não conseguir nem ficar um pouco quietinha no seu canto para organizar sua mente, seus pensamentos. Eh, Era necessário se manter uma motivação, uma esperança constante, que era muito difícil num contexto em que não se tinha certeza se aquilo iria acabar, se aquela guerra iria acabar, se eles conseguiriam sair dali, se eles conseguiriam ser libertados, era a palavra constante de: "Ai, quando é que a gente vai conseguir ser libertado?". Então, você vê a construção da vida de um adolescente durante seus 2 anos, que é um período que a gente vê os hormônios, que a gente está descobrindo nosso corpo, para as mulheres a primeira menstruação, e você vê Anne vivendo esse período da vida enclausurada, sem poder nem, assim, se entender às vezes, precisando colocar uma capa para mostrar para os outros que estavam convivendo ali naquele ambiente, que estava tudo bem, sem poder às vezes nem transparecer alguns sentimentos. Às vezes ela era vista como uma rebelde, porque ela construía essa capa muitas vezes para esconder a angústia que ela sentia de estar ali. Não era difícil só para ela, eu sei disso, né, eram 8 pessoas, 2 famílias e tinha um homem, e assim, os adultos eles ficavam, né, em pé de guerra muitas vezes, e tinham os adolescentes, né, 3 adolescentes, ela, a irmã e um outro menino, que por muitas vezes precisavam ser silenciados, porque eram vistos como
crianças, né, no sentido, assim, de, tipo, os adultos que podiam opinar, os adultos transpareciam muito claramente os seus sentimentos, a Anne trazia essa descrição, e eles acabavam ficando ali, mais silenciados, mais se anulando nesse contexto, pelo menos eu tive essa visão enquanto eu estava lendo, e foi muito doloroso acompanhar, me trouxe uma sensibilidade, eu vim aqui gravar esse vídeo sem preparar nada, sem nem, assim, normalmente quando eu vou fazer um comentário de algum livro, eu gosto de pelo menos escrever uns tópicos, assim, para organizar na minha mente, mas eu vim realmente, assim, com o meu coração gravar esse vídeo. A gente sabe o final dessa história, não pelo diário de Anne, não pelo livro em si, mas pelo que a gente sabe como foi a história, de como foi o Holocausto, dos campos de concentração. Eu já li um outro livro e eu demorei muito, eu comprei esse livro em novembro do ano passado. Quer dizer, tem alguns muitos meses e foi bem no período que eu tinha acabado de ler um outro livro, que veio na tag Inéditos, que foi O Menino que Desenhava as Sombras, que também foi desse período histórico, mas era dentro do campo de concentração, num contexto diferente. Eu fiquei muito mal quando eu li. E aí eu falei, ó, vou dar um tempo para ler o Diário de Anne Frank. Os meus planos eram ler nas minhas férias. Não consegui, aí eu decidi agora abrir essa brecha e ler. E eu sei que eu tenho um outro livro aqui, eu sei que eu vou demorar mais um pouquinho para pegar novamente um livro dentro desse contexto histórico. Não é fácil para mim ler sabendo que é verdade, é real, não é como um dos romances que a gente lê, que tem sofrimento, mas a gente sabe que é fictício, né, mas aqui é real, me toca muito. Não posso deixar de recomendar para aqueles que ainda não leram. Eu acho que é de uma importância social, cultural e de construção de uma mentalidade de empatia para com o diferente. A importância da leitura desses tipos de livro. Então, se você ainda não leu, eu deixo aqui essa recomendação com o meu coração, assim, bem mexido. Se você gosta desse tipo de vídeo e conteúdos literários, se inscreva nesse canal. Não esqueça de curtir, comentar se você já leu esse livro. Me conta aqui o que você achou. E se você não leu, comenta aqui que você vai ler. Um beijo e até a próxima.